Boa noite aos irmãos, amigos, aos internautas que através desse canal estão participando conjuntamente conosco. Igreja de Caraí, Igreja de Niterói, Igreja do Fonseca, igrejas das cercanias aqui do Rio de Janeiro e de outros lugares do Brasil e também fora do Brasil. Temos na Califórnia gente conectada conosco, Maria e Mário Prochera, que eu estou sabendo. Temos o Léo lá em Angola, na África. Temos algumas pessoas na Europa também. Então, esse canal aqui, ele pode ir muito além, né? A Igreja Invisível. É bom ver vocês aqui. Bom ver a Midian, a Miriam, a família, a querida. Ver o meu amigo Carlos de novo, a Niceia, né? Muito bom rever aqui vocês. Que Deus os abençoe e prepare o coração de vocês para dar mais um passo importante na nossa escalada aqui. Deus seja louvado. Lembrando, nossa equipe de apoio da sonoplastia, né? Deixar o telefone da Miriam, o canal lá, o contato dela, do grupo, que você ainda pode participar, porque a gente está aprendendo coisas aqui, com a palavra de Deus, e relembrando outras, reaprendendo. Até a vinda de Jesus nós vamos estar aperfeiçoando a nossa fé. Agora, esse passo da madrugada, ele é importantíssimo. Se você quer realmente compreender o que significa um relacionamento com Deus ao ponto de poder ouvi-lo, porque olha, pode olhar nos meus olhos, até dá um close por favor. Olha, todos os seus problemas, eles vão sendo absolvidos pela gestão de um Deus que sabe o que fazer com cada um deles. Se até para a morte Deus tem solução, Ele tem solução para cada problema seu. Você não sabe, você vai arrastando esse problema. Falta de contato com Deus, falta de orientação de Deus, falta de direção de Deus, porque a gente não tem o hábito de ouvir e reconhecer a voz de Deus. Quantas decisões, se você pudesse ter ouvido Deus, você não teria feito ou decidido? Quantos problemas você teria se livrado? Quantas frustrações? É essa a questão. Não existe nada de mais extraordinário do que você ter esse relacionamento com Ele. Mas Ele só vai te falar se você tiver realmente prazer em ouvi-lo e honrá-lo. Honrarei os que me honram. 2:30 de 1 Samuel. Samuel estava disposto a ouvi-lo. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. 3:10 de 1 Samuel. O que o Senhor quer que eu faça? Disse Paulo. 9:5 de Atos. Ele estava disposto a ouvir e obedecer. Se você ainda não está ouvindo, é porque você tem um coração ainda arredio. E esse trabalho é para quebrantar teu coração, suavizar seus canais de entrada e fazer você se render. Você que mora aqui ao pé da praia, vocês devem saber melhor que eu, que moro lá em São Paulo, capital. Quando alguém, está um salva-vida observando lá como é que está o cenário, vê lá um grandalhão lá embaixo se afogando, ele dá um mergulho, ele corre até lá, aí o homem está bem vivo ainda, está ainda se batendo, o salva-vida sabe que se pegar ele lá, os dois morrem, né? Ele afoga o salva-vida. Então às vezes quando essas pessoas resistem muito, o salva-vida dá um sopapo nele, né? Aí pega ele e traz para a praia. Acho que nós estamos precisando disso. Nós estamos resistindo demais.
Aí Deus deixa a vida nos dar umas pancadas para tentar então nos resgatar. Mas você, quando volta, se torna de novo a ser, desculpa, tá? Um cabeça dura. Eu posso dizer com autoridade, porque eu fui um campeão de cabeça dura. A minha mente não era só uma cabeça dura que eu tinha, a minha mente foi idiotizada, irmãos. Eu tive por 40 anos uma mente idiota. O mundo me prendia, o mundo me atraía. E eu permitia buscar satisfações no mundo, com coisas, com objetos, com entretenimentos e coisas assim, que nunca me realizavam. De verdade, não. Coisas momentâneas, perto do que a gente está aqui propondo de eternidade. E pela terceira vez eu digo, tudo que não é eterno é eternamente inútil. Esse é o plano. Então a madrugada é fundamental. Era bom que você tivesse conectado lá. Irmãos, veja, dá licença aqui um pouquinho. Se você quer vencer a carne, você sabe que tem que vencê-la. Porque está escrito, 8,13 lá de Romanos, se viverdes segundo a carne, morrereis. Também já disse isso aqui no sábado à tarde, mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. E quem está na carne não pode agradar a Deus, 8 de Romanos e 8,13. Então como que eu quero ouvir a voz de Deus se eu permaneço, se eu insisto na carne? E eu não conheço, se você conhecer, você tem a obrigação de me falar depois. Eu não conheço um outro processo eficaz, efetivo, consistente, poderoso, para você vencer a carne do que o que eu apliquei na minha vida. Você tem que começar fazendo o que a carne mais odeia primeiro. Carne gosta de oração? Então você vai orar. Carne gosta de levantar de madrugada para gastar 15 a 20 minutos ouvindo uma mensagem de Deus? Carne gosta disso, irmãos? Então você vai inscrever-se no grupo e vai ouvir a palavra de Deus, porque é um treino para você ouvir. Jeová, o meu castelo forte, diga aleluia ao nome dele. É esse Deus que você está sendo treinado para ouvir, e eu também. Eu quero ouvir mais, Senhor. Mas você vai ter que fazer a sua parte, porque Deus não faz o possível. Ele não vai fazer a sua parte, não vai. Não é a parte de Deus. Ele quer salvar você, por isso Ele não faz a sua parte. Mas Ele te ajuda, até na tua parte Ele te ajuda, Ele te esforça. Se você falar, eu quero esse teu esforço, Senhor, porque nem isso eu tenho. Irmãos, nós somos muito fracos. Para as coisas espirituais nós somos lentos. Nós somos, desculpa, vou falar palavrão de novo aqui, procrastinadores. E com isso, nós vamos adiando os melhores dias da nossa vida. Aí quando está quase acabando tudo, você fala, puxa, quanta coisa eu não apliquei, que podia ter sido totalmente diferente a minha história. Uma comunhão profunda com Deus é para mudar a tua história, a tua vida, teu futuro e tua eternidade. Eu levei uma vida para entender isso. Você ainda tem tempo, nós ainda temos tempo. Carne não gosta de vir também à igreja, a carne prefere assistir de shorts, de bermuda, o culto de manhã de pijama, na internet. Tudo bem, que bom que tem internet, que bom que tem um monte de pregações maravilhosas. Aliás, se você gosta de pregações maravilhosas, aqui não é o lugar certo. Primeiro porque eu não sou um pregador, eu não sei pregar. Você pode perceber que eu não estou pregando aqui desde o sábado de manhã, eu estou aqui passando para você informações para você refletir na tua vida, e ter o crescimento que você almeja. Algo em você está dizendo, está cobrando, né? Eu posso ir mais longe, né? Eu sou só uma testemunha, irmãos, isso eu sou. Não
pregador em si, porque eu nunca pude me dedicar a isso. Agora uma testemunha eu sou. Vós sereis minhas testemunhas. 43:10 de Isaías. Então eu vim testemunhar. Não o que eu fiz, o que Deus fez em mim. A honra é de Deus, a glória é dele. Agora, a sua parte, se você não fizer, desculpa. Eu não quero estragar a festa, não, mas só vai ser uma semana. Vai acabar, você pode achar legal uma coisa ou outra, mas não vai mudar a tua vida. É perda de tempo. Chegou a hora de usar a palavra-chave super poderosa da Bíblia. Hoje, será que vocês lembrariam? Qual é a palavra? Mas só a metade parece que lembrou. Você não consegue abrir a boca e falar basta? Porque quando você fala, isso é para você, isso você está inserindo, você está codificando. Irmãos, dá licença. Olha, tem um prêmio Nobel. Ele nasceu em Moscou, 1917. 1907. 17 já era uma pessoa eminente já. Foi naturalizado belga, estudou nas escolas da Bélgica, de Bruxelas. Em 1977, com 60, ele ganha um prêmio Nobel de Química, na área de estudos da termodinâmica, com sistemas irreversíveis e é difícil de falar, consubstancializar. Temas dentro da ala sintrópica e entrópica, dos sistemas abertos. De uma formulação de um processo, de uma teoria dissipativa. Não se preocupa com os termos, mas em suma, conceito de entropia e sintropia. Então ele prova que a mente humana ela é sintrópica. Quanto mais você sobrecarrega ela com questionamentos, com propostas e ações, mais ela se expande. É prêmio Nobel. Então, uma palavra, olha, aí eu vou pegar outro para juntar, para dar maior ligamento para você. É uma frase que muita gente pensa, um pensamento, né, que é de Einstein, mas Einstein também usava, mas é de Sir Oliver Wendell Holmes. É um médico, um cientista, um professor de Massachusetts, nasceu em Cambridge. Em 1888, se não me falha a memória. Então, um homem eminente da época, lá em Massachusetts, pertinho de Boston. E ele dizia, essa frase fala até hoje, porque ela é cientificamente provada, nos laboratórios avançados de neurociência, que a mente humana, quando ela aceita, ela recebe uma nova ideia, ela nunca mais tornará a ter a dimensão original. Ou seja, a mente humana, ela não se torna mais ser como era, ela expande para o bem ou para o mal. Então, quando você cita uma palavra de Deus, é para o bem ou para o mal? Quando você quer internalizar a palavra, você repete. Então, quando você diz amém, amém é para a glória de Deus. Está lá em 2 Coríntios 1:9. Amém, eu concordo, eu aceito essa palavra. Mas tem alguns que não conseguem. Para dentro não adianta. Os anjos não podem ouvir. Os anjos vão te ajudar. Então as palavras, quando a oração que a gente às vezes repete aqui, uma palavra que eu peço para você falar com um colega do lado, tudo é exercício de Deus para nós. É tudo sério. Então, eu queria que você considerasse isso melhor. É uma estratégia de Deus que hoje estão provando aí na ciência, mas que Deus já se utilizava disso. Para preparar os patriarcas e os profetas para uma grande obra que estava por vir. E não acabou. Nós temos ainda tempo de participar dela. E quem sabe a parte mais exuberante.
e quando ocorrer o derramamento da chuva serôdia, já está acontecendo. Alguns lugares está tendo gotas já sendo derramadas. E isso será antes, segundo a profecia, segundo o grande conflito, antes do próximo passo, que será o decreto. A chuva já começa a cair, mas em proporções pequenas ainda. Por que não cai aqui essa semana? Se você resistir, não cai nada. Tem que cair na tua vida. Tem coisas maravilhosas acontecendo em algumas partes do mundo. Bom, a madrugada ainda está aberta, ainda dá tempo. Hoje vai ser o 4º dia, se não me falha a memória. Tá? Então, cadastre-se. Um dia de jejum. Ou você me dá o nome no papel e o dia do jejum, então inscreva-se lá também. A Miriam está aí. Depois eu até queria dar uma palavrinha rápida, viu, Miriam, no final contigo. Então, um dia de jejum para a glória de Deus, para o despertamento da igreja de Deus, e para a salvação de almas. Aqui, e começa com nem uma pedrinha lançada no lago, né? Cai aqui e vai expandindo, assim como o poder do Espírito Santo na vida dos discípulos. Naquela época deles, todo mundo habitado foi pautado, receberam a palavra de Deus. E também, algo que seria extraordinário, é se você se desse, né, um presente, de alimentar-se de cru nesses dias, só alimentos crus, dieta frugal, só esses poucos dias, né? Frutas, verduras, cereais, castanhas, nozes, legumes, crus. Você não sabe que as enzimas cruas, elas estão todas vivas. Vivas. Então você se alimenta com a seiva viva. Aquilo comunica vida. Então o seu sangue vai ser mais fortificado, para poder ser mais oxigenado, para poder ser mais alcalino, para poder circular melhor, para poder oxigenar tudo melhor, principalmente teus neurônios, glias e glioblastos. Então você vai perceber uma capacidade retentiva, discernitiva, muito melhorada. Fica para você, se você não quiser experimentar, um dia você vai experimentar. Lembra daquela frase que eu já falei aqui de François Rabelais, né? Muitos não puderam quando deviam, porque não quiseram quando podiam. Daquela obra, né? Qual é a tua obra? E Benjamin Disraeli, né? Bom, essa deixa para lá. Bom, eu queria fazer uma oração. Alguém tem agenda aqui que quer que eu apresente em oração? Alguém tem alguma agenda? As de ontem continuam no altar de Deus. Tá, hoje não tem nenhuma agenda. Tem uma? Tá bom. Que bom. Ok. Por essa agenda aqui, pelas que me entregaram, eu vou fazer essa oração de hoje. Então, eu convido você a ficar em pé, para você se mexer um pouquinho. Aqui está, ok? Deus te abençoe. Vou passar das minhas mãos, como eu faço na madrugada, as mãos de Deus. Em nome de Jesus. Eu queria muito que você fizesse aquela proposta de 2 Coríntios 13:5. Vou te dar aqueles 7 segundos, né? Examinai-vos a vós mesmos. Examine-se. Faz um check-up rápido em você. O que você está fazendo com as oportunidades de Deus na tua vida? Não digo nessa semana, eu digo ao longo dos teus dias. O que você está fazendo? Por que Deus ainda não mudou tanto quanto poderia? Nós somos realmente
difíceis, eu sei, eu principalmente, eu sei. Mas chega uma hora que você acaba tendo que se render. Às vezes na dor, às vezes no auge da dor, às vezes no meio de uma pandemia. Quantas pessoas eu visitei em hospitais, sabe? Eu sempre ungi muita gente em UTI. Nossa, o que eu já fui em UTI na minha vida, só Deus sabe. Quantas vezes eu escutei gente falando: olha, Fernando, roga por mim, que eu sei que eu estou morrendo, mas se eu sair daqui, eu vou servir o Senhor o resto da minha vida. Quantos desses saíram da UTI, irmãos, deixaram Deus para trás? Deixaram Deus para trás. Esqueceram de Deus. Até me veio na minha mente agora que até dói o coração. Deixou Deus para trás, perdeu o casamento, perdeu os filhos, perdeu a fé. O caderno físico dos guerreiros de oração, que a Miriam me trouxe. Vamos orar por ele agora também. Então, irmãos, deixar Jesus é a pior coisa da vida. Agora, muitas vezes a pessoa não deixa Jesus de uma forma formal, mas deixa informalmente. Esse é o pior. Vem à igreja, mas estar na igreja não significa estar diante da presença de Deus, irmãos. Eu conheço muita gente, irmãos, que nasceu na igreja, foi batizado na igreja, apresentado, batizado, casou na igreja, teve filhos na igreja, apresentou os filhos também na igreja, fez bodas na igreja, quando morreu foi velado na igreja. Agora, quando acordar, vai acordar na segunda ressurreição. A igreja é uma bênção de Deus, mas ela é um canal só, não é ela que vai me salvar, é Deus que vai me salvar. Feche os seus olhos, por favor. 7 segundos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, já passamos do meio da semana. O que precisa acontecer para a gente começar a experimentar as tuas propostas, Pai? O que nós precisamos ouvir melhor? Eu entendo que é só a tua voz que eu preciso ouvir, Senhor. Só isso. Me lembro de Jeremias, desesperado, profeta de Deus, dizendo: terra, 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 ouçam a palavra do Senhor. Mas não ouviram, terminaram todos cativos, escravos de uma nação pagã, Babilônia. A história sempre se repete segundo os ensinos da Bíblia. E quantos hoje no mundo são escravos de uma situação, escravos de prazeres, escravos de moda, escravos do consumo, escravos de questões funcionais mais adversas, escravos de paradigmas, de conceitos, preconceitos, sofismas. Mas ainda a palavra de Deus está escrito: conhecereis a verdade, ela vos libertará. É bonito o verso, todo mundo conhece o verso, todo mundo até cita o verso, mas quanto que eu vivo de verdade na minha vida? A minha vida é uma verdade. Eu adoro o Senhor em espírito e em verdade. Eu sou um cristão de verdade. Eu amo a Deus de verdade. Será que eu posso ouvir a tua voz de verdade, Pai? Senhor, eu
Quero pedir pela minha igreja de Niterói, minha igreja de Caraí, Fonseca, minha igreja lá na Califórnia, lá de Angola, lá de algum canto aqui desse Brasil, em nome de Jesus, faça acontecer alguma coisa na nossa vida, Senhor. Espírito Santo, em nome de Jesus, que está aqui agora, Espírito de Deus, por favor, ajuda-nos a abrir as portas do nosso coração, porque muitas vezes estão lacradas há tanto tempo, e a gente acostumou a ouvir de fora, mas o Senhor disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, eu vou entrar, vou cear. Entra, Senhor Jesus, entra. Para quem agora está dizendo: eu só quero isso, tanto aqui quanto o internauta que ora comigo, entra, use de tua ousadia celestial, e começa a mudar a nossa vida, que sejamos testemunhas reais do Senhor. Eu apresento essas agendas, Pai, esse livro de guerreiras de oração, alguns pedidos, aqui tem vidas, eu não estou apresentando papel, eu estou apresentando vidas, anjos poderosos de Deus, que ao pé do trono aguardam uma oração, em nome de Jesus, vão ao encalço dessas almas, e o Espírito de Deus seja concedido condições melhores de apresentar o caminho, a verdade e a vida. Eu rogo, Pai, por uma unção celeste para essa noite. Eu ergo as minhas mãos junto com o pastor Felipe, uns anciãos dessa igreja, ergam as mãos, para que alguma coisa aconteça em nossa vida. Comece por mim, Senhor, que aconteça algo sobrenatural, celestial, só para a tua glória, na minha e desse irmão que ouve e que ora comigo. Por favor, Pai, eu sei que nós não merecemos, por isso eu peço pelos méritos de Cristo, para que venhamos mostrar ao mundo que é possível reivindicar o seu santo caráter. Essa é a maior obra que um homem pode manifestar aqui na terra, manifestar o caráter de Deus. Desta forma, nos abençoe com a graça do teu evangelho eterno, em nome de Jesus. E a gente termina, Pai, cantando: eu quero ser Senhor. Cante. Diga glória a Deus. Diga para quem é do teu lado: amarei ver um vaso novo em você. Diga para duas pessoas. Fala para o meu amigo aqui. Você sente a presença de Deus nesse lugar? Percebe que desceram mais anjos? É impossível estar diante de Deus sem a presença angelical. E eles que dão estrutura para a gente poder estar aqui. Senão esse lugar podia ser destruído, irmãos, pela fúria do inferno. Mas somos protegidos com uma muralha de fogo. Fogo santo, fogo intransponível. Bendito seja o fogo de Deus, que não queima o pecador. Agora não. Ele foi preparado para queimar o pecado.
queimar o mal, a malignidade que há em nós. Bendito seja Deus por isso. Me sinto feliz aqui estar apresentando a mensagem com algumas agendas perto de mim. Pessoas que acreditam que a oração intercessora é a mais poderosa sobre a terra. Eu sou um guerreiro de oração. Eu tenho um punhado de agendas comigo. E vou continuar. Isso tem sido o cerne da mudança da minha vida. Alguns nunca vão provar isso, porque não creem, não conseguem crer. Mas eu não estou aqui, eu não sou o Espírito Santo. Eu não posso convencer você de nada. Eu só posso compartilhar com você o que eu experimentei, o que funcionou e funciona. Então, você precisa começar a reescalonar alguns princípios, se você quer algo efetivo, algo espiritualmente consistente para você. Eu não consigo acreditar que você vem só para perder seu tempo aqui para dizer, eu fui na igreja uma semana de oração a mais. Para começar aqui, não é nem bem uma semana de oração, apesar de ter oração. É uma semana de encontros com Deus. E tem as madrugadas de encontro com Deus. E tem um jejum para você se encontrar com Deus. E tem uma proposta frugal para você se encontrar com Deus. E tem a agenda para você se encontrar com Deus. E tem intercessão para você reivindicar o caráter de Deus. Então você precisa, se você quiser. Eu falo porque eu tenho certeza que pelo menos, muitos são chamados. Isabela, mas poucos são escolhidos. Sempre a história sempre foi essa. E ela vai ser até o fim. A multidão dos que vão se perder é igual a areia do mar. 20 verso 8 do Apocalipse. É igual a areia do mar. Tenta ir lá aqui na praia de Caraí. Vai dar para contar os grãozinhos lá. Igual a areia do mar que vão se perder. Está lá na Bíblia. Será que eu preciso ser profeta? Para dizer para você que se nós não mudarmos alguma coisa na nossa vida, nós vamos fazer parte desse areião, que vai tudo como um arrasto, para os quintos dos infernos? Será que eu preciso ser filho de profeta para entender que se eu não usar o basta efetivo na minha vida, não tem esperança para mim? Deus te ama. Deus quer salvar você. Ele quer você para sempre com Ele. Ele quer cuidar de você. Não é lá, quando chegar lá em cima. Ele quer cuidar agora também. Mas você não deixa Ele chegar tão perto. Então, você precisa se decidir. Tá? Depois, quando você for escutar de novo as mensagens, pega a sua agenda que você ainda não tem, escreve lá. Uma decisão importante da quarta-feira, decidir reedificar a sua fé, toda ela centrada nas 7.486 promessas de Deus. São 7.486, sim, contada por teólogos de plantão, todas garantidas pelo seu próprio sangue. O sangue derramado é para garantir cada promessa. Então decida reedificar sua fé nas 7.486 promessas. Segundo, decida dizer um basta para os seus desígnios e restabelecer, viver um desígnio com excelência, o desígnio de Deus. Então, eu decido viver meu desígnio com excelência, sendo teu desígnio o meu, para a minha vida. Romanos 8, 28, diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são chamados, que amam a Deus, e são chamados pelo seu propósito, porque tem um desígnio. Nós não acreditamos nisto. Não acreditamos. Você é prova disso. Depois examina o seu coração. Quantas coisas você fez do seu jeito?
Veja a história de José, um menino, um tanto mimado. O pai dava túnica, o pai deixava claro para os outros que ele era o preferido, tratado com bastante zelo e um carinho especial. José vivia tendo sonhos. Um dia teve aquele sonho que o milharal dobrava as espigas diante dele, foi levar um lanche para os irmãos lá no campo, contou o sonho no campo, e os irmãos olhando um para a cara do outro, vamos acabar com esse rapaz aqui, chega, não aguentamos mais. Sentiam-se sempre humilhados. Mas Deus queria que eles despertassem. Deus tinha um desígnio para cada um dos filhos, e tinham para o José também, e tinha para Jacó também. Então tentaram, falaram, vamos acabar com a vida dele, jogaram naquela cisterna. Mas um dos irmãos disse, não podemos deixar que o sangue dele recaia sobre nós, tira da cisterna. Era desígnio de Deus, não era na cisterna que ele ia acabar a vida, era em outro lugar. Foi tirado da cisterna. Passou aquela caravana de carmelitas, vende ele, some com ele logo daqui, vamos embora. Fazia parte do plano de Deus, era aquela caravana que ia ser o conduto para continuar o plano de Deus. Foi levado para o Egito, era o Egito que Deus queria que ele tivesse, e lá ele foi vendido, como escravo, o filho predileto de Jacó. Se puder diminuir um pouquinho a temperatura, estou sentindo muito frio aqui na frente, e vai me atrapalhar na minha voz. Então aumentar um pouquinho, quer dizer, aumentar a temperatura, isso vai ser importante para mim, por favor. Até preciso de água, você pode abrir para mim, Ana? Por favor. Estou sentindo seca já a garganta para do ar. Obrigado, Tiago. Bom, então foi vendido para Potifar, mas era lá também, deu o desígnio de Deus, era para Potifar, que ele era para ser vendido. E como as coisas estavam ainda num ritmo que Deus queria acelerar, acontece aquele fato da mulher de Potifar querer deitar-se com ele. Por que ele correu? Ele não era uma pessoa que tinha total confiança do segundo homem do Egito? Ele correu porque ele sabia quem ele era. Porque do pecado é para a gente correr, das tentações é para você sair de perto. Não brinque com a tentação. Eu vou abrir aspas aqui. Você tem que ter consciência que o pecado sempre vai te levar mais longe do que você desejaria ir. Que o pecado sempre vai fazer você demorar mais do que você desejaria demorar. Depois escreve essas frases e leia ela alguns dias. Obrigado, Ana. Muito obrigado. Então a gente tem que riscar. José correu. Aí ficou lá com uma parte da roupa dele, Acabou sendo preso. E depois de preso, os 2 anos lá na prisão. Era plano de Deus que tivesse lá o padeiro e o mordomo. Ele revela o sonho deles. Deus deu o desígnio dos sonhos. E mais tarde, aquele sonho de Faraó. O sonho era desígnio de Deus. José ter contado dos dois, lá do cárcere, amigos, ou ex-amigos, era plano de Deus. E é relatado por Faraó que tinha um homem na cadeia que podia revelações, plano de Deus. É levado lá para a corte faraônica, ele decifra o sonho, plano de Deus, e é nomeado o segundo no Egito, primeiro administrador geral, depois de Faraó. E era plano de Deus que ele salvasse toda a raiz do povo que o Senhor tinha,
que ele escolheu ter na terra, semente de Abraão, Isaac e Jacó, os 7 anos de fome. E aí, mostra para você que Deus não falhou em nada. O Egito inteiro se curvava diante dele. Deus não falha. Primeira proposta: decida edificar toda a tua fé nas 7.486 promessas. Segundo, decida viver o teu desígnio com excelência, o desígnio de Deus para a tua vida. Nunca mais vai ter falhas, só se você desviar, se você criar no seu coração desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? 17:9 de Jeremias. Terceiro, decida honrar toda a autoridade bíblica. Tudo que aqui está escrito. E decida: Senhor, eu quero aprender a amar a tua palavra. O salmista declara: Senhor, amo a tua palavra e medito nela o dia todo. A tua palavra, ela me é mais preciosa que o ouro puro, que o ouro fino de Ofir. A tua palavra para mim é mais valiosa do que muitas riquezas. Salmo 119, 72, 97, 127. Uma sinopse de Deuteronômio capítulo 6. Shema Israel Adonai. Decida amar a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. É o meu conduto, é meu manual de subsistência. Tudo que aqui está escrito, para mim é lei. Tudo que eu pratico do que eu aprendi aqui, são bênçãos na minha vida. Nunca deixei de ser abençoado por ouvir. Nunca, desculpa, tá? A expressão, quebrei a cara porque atendi uma proposta de Deus para mim. Nunca. O justo viverá pela fé. Fé na palavra. Não há nada mais poderoso. Não há, não existe. Se você conhece, me fala. Debaixo do céu do que a palavra. Essa palavra transforma. Você pode deixar um livro desse numa prisão. Eu tenho o ministério das prisões lá em São Paulo. Deixa um livro numa prisão, como nós deixamos na pandemia. Não dava para entrar lá. Depois, quando você volta, aqueles presos nunca mais são os mesmos. Nunca mais. Eles se rendem, mudam suas vidas. Queria ter tempo para contar algumas histórias para você, de homens, de assassinos, de bandidos de alto calão. O que eles se tornaram depois que tiveram acesso à palavra de Deus? Primeiro princípio: 7.486 promessas. Decida que a tua fé vai estar ancorada nelas. Viver o desígnio de Deus na tua vida com excelência, o segundo princípio. Terceiro, honrar toda a autoridade dessa palavra. Amá-la com todas as tuas forças, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua vida. 6, versos 6, 5 e 6 de Deuteronômio 6. Você tem que decidir, irmãos, prestam atenção, você tem que querer efetuar. O querer vem de Deus, e o efetuar também. 2, verso 13 e 14 no livro de Efésios. Filipenses, né? Efésios tem outros textos muito oportunos para isso, mas você tem que decidir. Então, quando você, na madrugada, você apresenta essa proposta para Deus, será que Deus vai falar que não vou te ajudar a definir isso na tua vida? São tipo de orações que Deus não tem como dizer não. Não tem. Você entende, Marcelo? Não tem. O que você precisa mudar? O que você quer mudar?
se é que você quer mudar. E o quarto princípio: decida invocar o nome de Deus enquanto Ele está perto e buscá-lo enquanto você pode achá-lo. Então, viver invocando a Deus, questione a Deus. Eu quero ouvi-lo melhor, eu quero compreendê-lo melhor, eu quero que esse seja o meu desígnio, eu quero ter uma comunhão íntima com o Senhor. Clama a mim, Ele disse, não foi? Anunciar-te-ei, revelar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. 33:3 de Jeremias. Quarto princípio. Quinto princípio: defina metas espirituais na tua vida, metas elevadas. Quantas almas você já apresentou para Jesus, que você tirou das trevas para a sua maravilhosa luz? Nossa irmã White, ela teve uma oportunidade ímpar, né? Ela foi levada até o terceiro céu. E como lá não tem tempo, ela viu os salmos. Tomara que ela me viu lá, né? Tomara que eu estava lá, nessa visão. E você também, amém? Ela disse que todos os salvos tinham uma coroa. Todos. E todas as coroas tinham o quê? Pelo menos uma estrela. Pelo menos uma. O que representa as estrelas? Almas apresentadas para Jesus. Quantas você tem? Quantas você quer ter? Estou dando um exemplo de metas. Essa é uma meta espiritual. Eu tenho as minhas metas todas escritas. Você tem as suas escritas? Quem tem as metas espirituais escritas aqui, de todo o coração? Está vendo? Irmão, se eu não sei o caminho, né? Que nem eu entro num táxi, ou num Uber. Para onde o senhor vai? Não sei. Não sei. Qualquer lugar serve. Qualquer lugar. Se eu entro numa sorveteria, tem um monte de sorveterias aqui. Aquela lá de 100 sabores, 1000 sabores. 1000 sabores. Qual que o senhor quer? Não sei. Toma qualquer um. O que você quer de Deus? Eu tenho as minhas metas escritas. E todo dia nas madrugadas eu pego na minha mão e, Senhor, toma aqui as minhas metas. É tuas. Eu entendo que Ele colocou em mim. Eu quero, olha nos meus olhos. Estou vivendo coisas maravilhosas, irmãos. Sabe por quê? Porque eu estou passando a acreditar em algumas coisas que eu achava que era impossível crer. Porque está escrito. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente e além daquilo que você pensa ou do que você pede, segundo o poder que opera em nós, o poder dele. 3:20 de Efésios. Então Ele pode fazer tudo muito mais além, muito mais abundantemente, quando Ele encontra fé. Fé. Não pense, né? Porque aquele que não tem fé, diz o livro de Tiago 1:5, 1:6, aquele que não tem fé é semelhante às ondas do mar. Você está vendo as ondas aqui? De acordo com a posição do vento, vai lançada para cá, é lançada para lá, vai para qualquer lugar, de acordo com o vento. Não pense que tal homem alcançará de Deus alguma coisa, o verso 7 de Tiago 1. Não pense, não vai alcançar nada. Então, são questões de sabedoria. Sabedoria é o ato de você discernir entre dois pensamentos, entre duas propostas,
que você quer? Isso é sabedoria, saber discernir. E ao meu povo, já disse isso aqui, 44, 23 do livro de Ezequiel. Ensinarão a distinguir entre santo e profano. E ensinarão a discernir entre o impuro e o puro. Então, se você conseguir acreditar, enumere as tuas metas. Quantas? Quantas você entender que pode ser um desígnio de Deus? Eu nunca imaginei que eu iria viajar praticamente o mundo. Foi em quase todos os lugares do mundo, levando uma palavra de um testemunho. Eu nunca imaginei. E quando a chuva serôdia for derramada, com profusão, o que nós poderemos fazer juntos? O que nós poderemos fazer? Deus não quer usar você, porque Deus não faz isso. Deus quer se manifestar na tua vida. Deus decidiu te amar. Ele não sabe como te impressionar, porque Ele tenta de todas as maneiras. Nosso coração é duro. Será que valeria a pena experimentar uma proposta de Deus? Será que mereceria Jesus mais um crédito nosso? Abra o livro de Atos dos Apóstolos, né? É Atos de Deus dos Apóstolos, assim que eu enxergo, capítulo 9, para a gente fazer uma leitura rápida. Uma leitura que é para demorar horas, mas aqui vai ser rápida. Eu vou passar por coisas que eu vou ter que ser efetivo, mas nós vamos ler. Abre aí, capítulo 9 do livro de Atos. Ok? Amigo internauta, faça o mesmo. Depois, quando você for ouvir de novo, tá? O que está gravado, pega o papel e caneta. Enumere esses princípios, porque sem eles, irmãos, findou a cega, terminou a colheita, acabou o verão, e não há salvação. Não tem nexo, não tem ligamento. Mas vamos lá. Minha tradução é revista e corrigida, tá? Atos de Deus nos Apóstolos, capítulo 9, verso 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algum daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos até Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Para um pouquinho, olha para mim. Irmãos, fantástico. Você conhece a história, você já leu isso aqui um monte de vezes. Mas naqueles dias, homens com status quo de Paulo, eles andavam provavelmente em cavalos brancos na frente de uma guarnição. Aquele cavalo branco, imponente, tipo um manga larga, árabe. Então marchava naquelas estradas poeirentas de Damasco. Mas de repente aquela luz, uma luz real, ao aparecer, o cavalo ele relincha, né? O cavalo se assusta com aquele esplendor daquela luz, aquela luz que não dá para transpor, porque aquela luz é como se fosse um grande muro luminoso, e ele cai com a boca no chão, a boca na areia, a boca daquele homem poderoso, daquele homem célebre, um status, quem sabe, de um desembargador, né? De um ministro. Ele cai com a boca e ele enche a boca de areia. Alguns vão precisar cair com a boca no chão, encher de areia.